Bom, professor, estamos mais uma conversa aqui. Agora eu vi que o senhor mudou a câmera de posição e dessa posição deu para ver o seu quadro de diplomas e de Ah, reportagens e tal. isso aí é uma coisa que poucas pessoas sabem, nem devia falar, mas foi um conselho que eu tive para velhice. Agora isso é conselhos para velho, de Aham. velho para velho, né? Então, obviamente, que quando você passa de uma certa idade, você começa a reduzir sua atividade de trabalho, as pessoas param de te ligar e você, se não tiver cuidado, vai começar a achar que você já não é mais importante. Isso acontece com os artistas, né? Coitado. Eles sofrem uma decadência. Esse é o problema de você ser famoso aos 30, 40 anos. O ideal é você morrer no seu ápice, né? Mas hoje que a gente vive até os 100 anos de idade, obviamente, cada vez isso é menos possível. Então, tem duas alternativas. Ficar desesperado e começar a beber, se drogar, como muitos artistas, jogadores de futebol, então, fazem isso constantemente. Né? E a outra é você continuar trabalhando, mas também vai ser ruim, porque tem gente mais jovem, mais inteligente, mais esperta, competindo com você, que sabe muito mais sobre a internet do que você. Então, esse também é um terceiro caminho, segundo caminho perigoso. E o terceiro caminho é de você se resignar que tudo bem, eu fiquei famoso aos 40, que legal, a decadência é triste, mas também não é o fim do mundo, e tirar prazer daquilo que você conquistou. Né? Então, você olha o passado e você diz, não tenho nada para me queixar, que legal. E você fica resolvido, nós já até discutimos isso sobre resolução. Né? E Uhum. aí alguém me sugeriu de criar um museu de mim mesmo. Eu falei, pô, legal, como é que você faz isso? Então você começa a colocar na parede todos as suas conquistas, seus troféus e tudo que você fez. E eu estou agora construindo, tá aqui embaixo tem o plano, aquele plano Luca Paciolo, né, que eu mencionei, então eu coloquei lá, e quando as pessoas passarem, eu falei, esse é o plano que deu origem ao plano real, né, era um plano contábil, que você só trocava moeda, não fazia congelamento nenhum, de uma moeda para uma outra moeda, que é o que se faz muito em contabilidade. As empresas americanas sempre trabalharam em reais, pagando e comprando em reais, mas a contabilidade das empresas americanas foram sempre em dólar. Então, a contabilidade, eles nunca se perdiam, sempre sabiam o que estava acontecendo. Até muitos médicos e palestrantes como eu, a gente cobrava em dólar, né? $5.000, $10.000. Então, a gente não se perdia, embora eles pagariam pelo dólar do dia anterior da palestra, coisa desse tipo. Então, eu estou montando o meu museu para dar uma olhada, é mesmo, que legal, fiz aquilo. Eu não pus aquela história. Tem até acho que iniciativa e acabativa, que é o artigo que eu escrevi na Veja, está lá, e aí posso mostrar para meus amigos, isso é uma coisa interessante, etc. Então, aí os meus dois principais diplomas, né, um da USP e um de Harvard. Na USP é uma história interessante que o primeiro computador, um dos primeiros 5 computadores que vieram para o Brasil, veio para a FEA USP, na faculdade que eu estava. Provavelmente o primeiro foi para a Politécnica, o Instituto de Pesquisas Nucleares, e era um computador assim, de primeira geração. Um era o 1620, que eu também acabei programando. Eu ficava de sábado, o horário que a gente tinha, porque eu era aluno, era do sábado à meia-noite até 6 horas da manhã no domingo, né? Então eu varava a noite programando esse primeiro computador. Aí, graças a Deus, a FEA comprou um 1130, que é 1/1000 do seu iPhone, né? Do seu celular, né? Mas ele tinha uma memória de 8.000K. 8.000K. 8K, aliás, é 8.000 bytes só. Então você tinha que ser um exímio programador para poder fazer aquilo funcionar. Então, eu aprendi porque estava lá. Eu vi uma sala vazia, quer dizer, vazia não, vazia com esse computador 1130. Perguntei o que era, um computador, ninguém está usando. Não, os professores ainda não sabem programar. Né? Eu falei, pô, legal. Aprendi Fortran, que também era muito simples na época, não era tão assim. O problema era começar o computador.
o computador tinha um programa chamado AutoExec, você tinha que entrar com números para fazer seu iPhone funcionar, por exemplo. Não era só ligar e tudo se instala. Não, não. Você liga o computador, instala o programa, o iOS, né? E depois ele funcionar. E aí eu virei, talvez eu seja um dos primeiros 30 programadores de computador do Brasil. Né? Eu não sabia na época que 30 para mim era tão longe. Eu conheci o primeiro programador do Brasil, que era o Iso Fang, o engenheiro da Poli, né? Eu era o 30º, daí. Hoje é importante, né? Falei, pô, Cândido, você foi o 30º programador de computador do Brasil, lá, isso é 1967, né? É verdade, pô, que legal, isso ali, como é que foi? E aí eu tomei uma decisão muito interessante na vida. Eu poderia ter sido programador. Claro. Mas eu diria que os 99 primeiros programadores de computador do Brasil são bem mais pobres do que eu. Né? Eu fiquei mais rico do que os outros 100 programadores, por exemplo, porque eu usei o computador para algo mais interessante do que programar. Quer dizer, eu programei um programa que era interessante para, nesse caso era a Editora Abril, eu fiz a edição de Melhores e Maiores. Né? Então, tem duas lições aqui. Primeiro, quando você estiver na faculdade, fuce, procure o que há de novo acontecendo. Né? E numa dessas, eu procurando o que tem de novo, achei um computador, né? Que ninguém sabia o que era um computador naquela época. Né? Eu não tinha uma ideia que nós teríamos computadores no laptop, que nós estaríamos com a rede de televisão, nós dois entrevistando um ao outro, né? Nesse sentido. Então, é muito interessante você fuçar. E segundo, eu acabei usando o meu instrumental para prestar serviços para a sociedade. Que somente agora, 60, 50 anos atrás, 60, 50 anos depois, isso agora é muito corriqueiro. Agora os programadores estão ficando bilionários, porque eles estão programando, mas eles não estão programando para alguém, eles estão usando a programação que eles sabem para criar o Facebook, o Google, a Instagram, né? O Yahoo. Então, é uma forma interessante você encarar. Nem sempre você vai querer ser você vai ser aquela profissão que você estudou. A administração também é muito disso, quer dizer, você estuda administração, mas você pode, com isso, ser empreendedor e produzir bens e produtos para a sociedade e ficar imensamente rico, né? A economista fica mais difícil, né? Porque ele vai ser contratado por uma empresa para fazer estudos de mercado, para prever a taxa de câmbio, prever a taxa de juro. Muitos poucos economistas ficam milionários, a não ser que vão para o Banco Central, e depois do Banco Central eles viram consultores e a maioria vira asset managers. Né? Aí eles não são mais, entre aspas, economistas, mas eles estão vendendo fundos de investimento nesse sentido. Então, E o senhor acha que o senhor aproveitou tudo que uma faculdade pode oferecer quando o senhor estudou na USP? Você tem que se virar, porque os professores, naquela época, era tudo bico para eles. Eles não eram, especialmente em administração e contabilidade, não é tão comum você ter um professor profissional. Alguém que só é professor. E que só fica na teoria, etc. Graças a Deus, em administração e contabilidade, eu diria que tem medicina também, eu acho que tem muito disso, o professor também é um profissional, que está ensinando nas horas vagas. Então, nesse sentido, ele pode ser um melhor médico do que um professor. E os administradores, sem dúvida, eles eram melhores administradores do que professores. E os contadores, idem. Então, o ensino deixa um pouquinho a desejar, porque eles não são especialistas nisso. Mas o que eles ensinam é absolutamente diferente. Eles ensinam a vida, a prática, o que está acontecendo. Então, isso é uma coisa que, quando você é estudante, você tem que realmente se preocupar. E tornar aquilo mais aplicável à realidade. É uma tensão, né? Porque pode ser ou muito teórico ou muito prático. Quem é muito prático acaba pecando um pouco na teoria, quem é muito teórico acaba pecando na prática, né? É exatamente isso. E aí, interessante, porque um dos erros, agora está mudando de assunto, mas ela tem tudo a ver, básico com o que você acabou de falar.
Os Estados Unidos, a Inglaterra e o Brasil fazem uma coisa que eu acho ruim. Eles obrigam os professores a fazerem pesquisas. Então é perish ou publish ou perish. Ou você publica pesquisas ou você não sobe na carreira. Então dá esse problema que é pior do que o administrador e do médico. Quer dizer, eles não estão no mundo prático, eles estão no mundo teórico. Então eles estão ensinando sempre teoria. Pior, eles fogem disso. E o grande pesquisador também não é necessariamente um grande professor, né? Ele até não gosta de dar aula, ele gostaria de fazer pesquisa, porque é por isso que ele é medido. O desempenho dele é medido pelo que ele publica, não pelo que ele ensina. Então, os Estados Unidos têm péssimos professores. Você deve ter, eu não sei se você fez vestibular, mas se você olhar para trás, provavelmente seus melhores professores eram do cursinho. Eram exímios professores, porque eles só faziam isso, né? Então, dava um show na aula, saía piada. Era uma curtição ir para um cursinho. E você estava aprendendo com alguém que era um exímio professor. Mas não necessariamente um profissional. A Rússia, não. A Rússia fez algo diferente. Ele colocou os pesquisadores em institutos de pesquisa e professores em universidades. Então, ele separou esses dois. Então, pesquisador é pesquisador, não precisa dar aula, não. Tem que fazer boas pesquisas, mas não precisa dar aula. E professor tem que saber dar aula, muito bem. Então, o ensino na Rússia é 10 vezes melhor do que o do Brasil, e o Brasil continua fazendo esse mesmo erro, obrigando os professores a fazerem pesquisas, teses. Eu fiz tese de mestrado, tese de doutorado, tese de livre docência, tese de titular. Quer dizer, eu estava fazendo pesquisas, e pesquisas bobas, pesquisas que eu decidi, inclusive. Não é alguém, não é o Estado que está dizendo, não, precisamos fazer inteligência artificial. Não. Se um professor achasse que inteligência artificial era legal, ele estudaria. Mas, se não, não tinha nenhuma razão para estudar. Ele preferia estudar a história da Etrusca, ou história econômica da Idade Média, que não tem nenhuma... É um dinheiro gasto, desperdício de dinheiro público. Mas o que você acabou de falar, exatamente isso. E para entrar em Harvard, como é que o senhor fez? Foi o application lá, o processo era complicado nos anos 70? Naquela época só tinha 4 brasileiros que entravam por ano, né? Eu devo ter sido um dos primeiros 20, não deve ter mais de 20, então lá o processo era um pouquinho diferente. Agora é muito complicado, e olha que interessante, agora você se tornou até profissional. Você pode até contratar alguém para te ajudar a fazer o seu application em Harvard, né? E eu, obviamente, tive que aprender na raça tudo aquilo. Uma das coisas que eu fiz, eu fui para Harvard, peguei um avião, fui até lá, fiz o meu currículo, já comecei com umas 20 pessoas, mostrei o currículo e o formulário preenchido. O que você está achando? Ex-alunos de Harvard, né? Falaram, está faltando isso, você tem que em algum momento mostrar liderança, né? E aí eu me lembrei que numa enchente eu estava esperando 20 crianças, não eram, né? Estudantes dos Estados Unidos que vinham no programa do American Field, estavam vindo para o Brasil e ficaram presos numa enchente. Eu e mais 4 fomos numa cidadezinha pequena, encontramos o ônibus lá, e o que foi interessante é que quando nós 4 rapazes, eu tinha o quê? 21 anos de idade, 22, quando nós chegamos lá, a cidade estava totalmente sem liderança, e nós conseguimos ser os líderes da cidade. Ou porque a nossa cabeça estava mais fria, eu não sei, mas isso me mostrou muito lições de liderança. Às vezes você tem que se tornar um líder só porque você decidiu ser. E ao decidir ser o líder, todo mundo te obedece. E todo mundo agradece, e finalmente tem alguém que vai tomar as decisões por nós. Então nós buscamos o pão, nós estocamos água, etc. A gente não sabia por quanto tempo ia ter falta disso tudo. Então isso eu coloquei no currículo, ficou muito bom, etc. E tive boas cartas de recomendação. Eu peguei um americano, um executivo americano que eu conhecia, então pedi para ele dar uma carta de recomendação. Tinha um professor americano que eu conheci, também pedi uma carta de recomendação, tinha sido até meu professor. Então, em vez de pegar, eu sei de brasileiros que pegam a carta de recomendação do senador Serra, ou do Fernando Henrique Cardoso, entendeu? E ele já sabe que isso é politicagem e até
prejudicam o candidato. Aí eu peguei, fui até a escola, pedi para ser entrevistado, e aí eles falaram, não, a gente não entrevista. Eu falei, como você não entrevistavam americanos, mas estrangeiros, eles não imaginavam que alguém ia pegar o avião e ia até lá. Então eu falei, não, no departamento não entrevista, né? Bom, eu posso pelo menos falar com o gerente de admissions, né, o que faz as escolhas? Não, isso pode. Posso tirar dúvidas? Não, isso pode. Então eu fui lá, sentei na mesa, falei, sou do Brasil, patati patatá, eu sei que você não pode dar entrevista e tal, mas então eu queria que você lesse meu currículo. Então ele leu meu currículo na hora e ficou muito bem impressionado, e eu, né, mostrando, meu nome é Stephen Kahn, patati patatá, e claro que aconteceu um mês ou dois depois, ele leu, lembrou que era eu, né, e já sabia que, não, esse cara é legal, eu conversei, falo inglês perfeito, e então eu entrei mais ou menos na raça dessa forma. Harvard foi muito difícil para mim, olha, foi fácil entrar, foi difícil sair, isso eu já comentei, muito puxado mesmo. E aí eles fazem um pouquinho isso de propósito, porque quem entra em Harvard é tudo geninho, é tudo primeiro. Eu não tive eu não era sempre. Bom, eu só tinha 5 alunos na contabilidade, então não tinha esse primeiro, segundo, terceiro, nós éramos mais ou menos iguais, mas quem vai para Harvard é o primeiro colocado entre 1000 alunos, né? A gente é a creme de la creme, é a nata da nata, né? E sendo nata da nata, eles também são meio arrogantes, né? Um cara se acha mais do que o outro. Só que na hora que a gente é juntado e você percebe que você não é mais o maioral, e você é um de 800 por vez, você é um de 800, porque pela primeira vez, muitos deles, pela primeira vez na vida, encontraram um cara tão inteligente quanto, ou mais. Eu, para mim, que achava que 95% dos meus colegas eram 10 vezes mais inteligentes do que eu, pescavam tudo mais rápido. Nossa, eu tinha um problema cultural, porque eu não entendia muito bem a cultura americana naquela época, né? E aí tem uma confidência minha, e eu falei, meu Deus, eu estou mal, eu vou visitar o psiquiatra de Harvard. Eles tinham 2 psiquiatras residentes para cuidar dos problemas que eles mesmos geravam, que é essa pressão em cima dos alunos. E aí o psiquiatra me ouviu, né? E falou, quero voltar para o Brasil, eu quero voltar para o Brasil, todo mundo é muito mais inteligente do que eu não vou aguentar, eu vou ser reprovado. Aí ele falou, olha, Cândido, eu vou falar 2 coisas. Se depois dessas 2 coisas você achar que precisa de terapia, de aconselhamento, a gente arruma, sem dúvida alguma. Então é isso. Então aí o psiquiatra falou, olha, se você tiver... Depois eu vou te contar 2 coisas, se depois das 2 você achar que precisa de terapia, então eu falei, qual é a primeira coisa que você vai falar? Bom, Cândido, deixa eu ver, Cândido, né? Então, bom, você já é o 34º aluno da sua turma de 60 que me procurou. Eu falei, você está brincando? O Guto já te procurou? Não, o Guto foi um dos primeiros que apareceu. E o Flávio? O Flávio também. Você está brincando? Quer dizer, eu não sou o cara mais burro da turma? Não, agora você, aliás, é o 34º mais inteligente. Você já percebeu que está todo mundo... Mais apavorado? Apavorado, você toda mesa. Falei, pô, eu saí contentinho. Quando eu estou saindo da sala dele, não, você falou que ia dizer 2 coisas, né? A segunda é que 10% dos seus professores também já me procuraram. Quer dizer, a pressão para os professores de lá também é muito forte. O senhor cita na sua palestra lá inaugural na USP, não estou mudando de assunto, mas do filme Paper Chase, aí eu olhei o trailer, aquele ambiente de Harvard, né, aqueles quadros de várias camadas, assim, é um ambiente, parece muito opressor, assim, que se você não tiver muita certeza do que vai ser pelo motivo realmente que você está lá, você acaba, chega uma hora que você espana, né? Ótimo que você lembrou esse filme. Esse filme Paper Chase vale a pena ser assistido, só por diversão também, né? Acabou sendo uma série americana, nem sei se está no Netflix, uma série americana antiga. E mostra, não é opressão, mas o que ele mostra é que é um ensino centrado no cliente, é centrado no aluno, né? Tem um psicólogo que chama-se Rogers. Eric Rogers, é isso? Não é Eric Rogers. Esqueci o nome. Carlos Rogers. Carl Rogers. Vale a pena ler esses livros, apesar de ser mais antigo. Que é ensino centrado no aluno. E é centrado no aluno. O professor não abre a boca. É meio socrático, é bem ensino socrático, onde os alunos têm que conversar
ele só muda de assunto, né? Ele faz a coordenação, né? Bom, já cobrimos bem essa área, mas o que você achou do caso onde o Felipe fez um erro administrativo muito sério? O que vocês acham que tem que fazer com ele? Então, é nesse sentido. Então, Paper Chase é bem lembrado. É um filme que mostra bem esse clima e você percebe que você tem que fazer comentários, né? Porque se você não fizer comentários, você está sendo avaliado pelo professor o tempo todo, né? No final do dia diz, pô, o Candice fez um brilhante comentário, nota 10. Hoje o Candice não fez nenhum comentário, nota 0. O Candice fez uma bobagem, mas falou uma burrice, menos 5. Né? Então, você está em pânico nesse sentido. Mas é um ensino centrado também em fatos, né? Não é opinião, porque tem um caso que você estudou, é um problema administrativo que já ocorreu no passado, muitas vezes é disfarçado para que a empresa não seja conhecida, mas é um esforço comunitário das próprias empresas. Quando eles fazem umas bobagens, eles não fazem questão de mostrar isso para Harvard. Eles dizem, isso aqui dá um belo caso, essa cagada que nós fizemos, dá um belo caso para Harvard. Essa é até uma frase em administração nos Estados Unidos, this is a case for Harvard. Como também tem casos positivos. A Prevent Senior, por exemplo, é um caso de Harvard. Os alunos estudam o sucesso inicial da Prevent Senior, e aí eles mostram todos os números, os métodos, como eles usam a inteligência artificial, como eles barateiam o curso, mas eles barateiam o curso através de inteligência artificial, assim, uma ordem de 30% a 40%. Eles fazem outros métodos. Esse é o primeiro hospital administrado por um administrador. Ele não é um médico, ele é um administrador profissional. O irmão dele que é médico. Né? E virou um case de Harvard e eles estão discutindo o que eles devem fazer para expandir, se eles devem sair de São Paulo, ir para Campinas, ou talvez ir para Porto Alegre ou para Londrina, ou se eles deviam entrar em outras especialidades que não de velhos, porque eles são centrados em velhos. Né? Vamos ver se por que a gente não entra em outras áreas, cardiologia, coisas desse tipo, que eles, obviamente, são especialistas. Né? Uhum. E esse é a questão colocada para americanos. Para onde que a Prevent Senior deve ir? É uma questão maravilhosa. Você se sente parte, como se fosse o dono da Prevent Senior. Né? Uhum. E aí eles optaram de não ir para outros estados e concentrar no estado de São Paulo. Vamos ficar aqui em São Paulo mesmo. Não vamos nos concentrar em outras faixas etárias, porque também é a faixa etária que mais está crescendo na área médica. Né? Então, esse é um exemplo de estudo de caso que você tem 3 vezes ao dia. São 3 problemas por dia que você tem que resolver. Problemas de $1 milhão, problemas de 6 milhões de dólares. Hoje, provavelmente, são problemas de 1 bilhão a 2 bilhões de dólares. Aliás, ontem eu assisti, vou até passar por uma piada, é uma entrevista, está na internet, dá para ver uma brasileira entrevistando o Warren Buffett e o Jorge Paulo Lemann, né? E aí o microfone do Warren Buffett não estava funcionando, aí pediram para ele testar, tipo, testando 1, 2, 3, né? Aí o Warren Buffett pega o microfone e diz, testando 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões. Não conta mais em unidade, não. Para ele é tudo em cima de 1 bilhão. Uhum. E eu estava procurando e não achei uma colega de Harvard que o senhor citou, acho que foi na nossa primeira conversa, que te marcou muito, uma mulher. Eu não lembro o nome dela, o senhor lembra? A Jean Gom, isso. Isso. O que foi marcante com essa colega aí que o senhor não não, já não conversamos sobre isso? Não, o senhor só comentou, falou assim, conversa em outra oportunidade. Então, a história da Jean Gom. Jean Gom era uma colega. Ela é uma das 5 primeiras americanas, na realidade ela era inglesa, mas era uma das 5 primeiras mulheres a entrarem na Harvard Business School. Nós tínhamos umas 10, tinha mais, mas era assim, dos 800 eram 10 mulheres só. E a Jean era uma delas. E num dos cursos a gente teve que fazer uma consultoria junto, e nós tínhamos que entrevistar uns 30 gerentes de compras de um supermercado, e eu não me lembro bem agora, mas eu acho que havia uma suspeita de corrupção, né, que talvez alguns gerentes de compra estavam recebendo bola, que é muito comum, por sinal, né? Mas era o nível da corrupção, que não é só almoços grátis
em restaurantes caros, mas parecia que era isso sim ou não. E acabamos detectando mesmo, porque aí eu observei que à medida que nós íamos distanciando da matriz, era em Massachusetts, era em Boston, né? Mas na cidade, no estado de Massachusetts, à medida que a distância aumentava da matriz, o relógio do gerente melhorava. Eu acho que o último era um Patek Philippe. Aí eu me dei conta, falei, Patek Philippe? Aí eu percebi, não, está vendo, é o mais distante da matriz, provavelmente está com falta de auditoria. Né? Provavelmente a auditoria está lá no centro e está fazendo mais auditoria perto e está esquecendo de fazer auditoria de surpresa, né? Aquelas auditorias de surpresa no final. Bom, então era um questionário que a gente tinha que fazer e eu perguntava para o gerente, fazia as perguntas e ele respondia. E aí eu percebi que em nenhum momento ele olhava para Jean Gomes. Eu falei, pô, você está brincando? Fazia a segunda também. Ignoravam a coitadinha, né? E eu falei, Jean, isso aqui não é muito legal, né? Vamos fazer o seguinte, você vai fazer as perguntas, eu não vou. Aí elas faziam as perguntas e o gerente de compras olhava para mim para as respostas, né? E aí eu falei, pô, isso também não está legal. Aí eu ficava olhando para Jean. Quando ele respondia, eu olhava ela fazendo as perguntas e ficava olhando ela nas respostas. E aí começou, então, a relação entre uma mulher e um executivo de uma empresa. Né? Começa, então, opa, eles tiveram que se encarar. Olha o problema que as mulheres, primeiras mulheres executivas tiveram. Os homens a gente sequer olhávamos para ela. Né? E tem uma outra coisa que eu preciso adiantar, é que naquela época, as mulheres que se sobressaíam nos negócios eram tipo machonas, no sentido, elas não sorriam, elas batiam na mesa, soltavam palavrão, provavelmente não se maquiavam, não colocavam batom, não faziam cabelo, né? E nós tivemos uma presidente assim, você se lembra, né? Uma vaga lembrança. Uma vaga lembrança. A Dilma seria esse tipo de executiva que a gente via o tempo todo. Eu achava isso errado, né? Eu até achava triste, mas que pena. As mulheres têm que se masculinizar para subir. Isso não é justo. Elas deveriam poder ser quem elas são, né? E aí a Jean Gomes eu percebi que começou a mudar. E ela começou a ser feminina, ou quer dizer, ela começou a ser ela. Ela começou a jogar um pouquinho o cabelo para trás e dar uma piscadinha. Ah, o senhor não está falando a verdade agora, o senhor está piscando. Eu falei, nossa, é assim que tem que ser. Eu acho que é assim que as mulheres vão conseguir conquistar o seu espaço próprio. Né? Bom, eu raramente falo isso, porque quando eu digo isso para as mulheres, elas caem em cima de mim. Não, você é machista, como que as mulheres têm que ser femininas para elas? Vocês, homens, é que têm que respeitar elas de toda forma, etc. Bom, posso até entender, mas eu acho que elas seriam muito espertas se... claro que não podiam ser exageradas, etc., que não é uma cantada, mas pegar o ponto fraco desses machões que não querem... Quero ver hoje em dia. Hoje eu já sei de vários executivos que se pintam, são simpáticas, são femininas, nos ridicularizam de vez em quando, por que não? Né? Em vez de sempre puxar o saco do homem, não, dá uma gozada, elas dão uma gozada. Eu acho, então elas estão sendo femininas. Então essa história de que vamos fazer homens e mulheres iguais, nós homens então teríamos que ser mais femininos para lidar com elas, olhar, etc. Eu acho que a Jean Gomes, eu acho que ela tem uma dose de razão e ela foi seguida por orgulho, mas esse meu ponto de vista, normalmente encontro resistências. Mulheres dizem, Candice, jamais fale isso numa palestra sua, que as mulheres vão te matar. E eu acho que não, eu acho que esse é um caminho eu prefiro trabalhar. Por isso que eu não concordo com essa história de que as mulheres ganham 30% a menos numa mesma posição, né? Porque eu gostaria de estar sendo rodeado por mulheres. Então, se tiver um homem que quer, sei lá, 30 pau por mês e uma mulher que quer 30 mil por mês, eu vou contratar a mulher. Né? Se for por 20, aliás, eu contrataria por 32 mil reais. Entre um homem chato por 30 e uma mulher maravilhosa e simpática, inteligente, exatamente igual, eu pago mais, eu não vou pagar menos. Supostamente, os homens não são machistas,
Então, essa história da esquerda dizendo que mulheres ganham 30% a menos na mesma capacidade e profissão, desculpa, isso é uma mentira tão Mentira deslavada total, né? que é óbvio que... E hoje, graças a Deus, já mudou. Eu acho que 60% das mulheres que fazem administração como profissão são mulheres e elas têm muito a ver. Elas têm muito a ver com administração. Elas são mais inteligentes em administração do que os homens, sem dúvida alguma. A gente pode falar isso uma próxima ocasião. Nós somos melhores engenheiros do que elas, né? Eu até comentei, nós somos seriais, elas são paralelas. E por isso que essa diferença de processar a informação as fazem naturalmente melhores administradoras. Elas lidam mais com gente, elas se preocupam mais com relações. Nós nos preocupamos mais com objetos, né? Nós somos bons em máquinas e equipamentos, e a gente adora. A gente brinca com carrinho, eles brincam com boneca. Já tentaram mudar isso, e quando muda, as meninas estão colocando os carrinhos na cama e nós estamos jogando as bonecas um em cima do outro, né? Então é um pouquinho genético essa propensão a nós ser mais duros e mais preocupados com coisas e elas serem mais preocupadas com gente, né? Sem dúvida. Então, quando homens e mulheres convivem no mercado de trabalho, queira ou não, tem umas tensões envolvidas, né? Cria algumas tensões, porque o homem é mais agressivo, digamos assim, que a qualidade do homem é a força, e a qualidade da mulher seria esse acolhimento, né? E também essa sedução também que o senhor diz. Aí, se os dois usam essa sua arma no mercado de trabalho, se a mulher usa a arma da sedução, pega mal. Se o homem usa a sua qualidade da força, o cara é machista, o cara é não sei o que lá, o cara é muito agressivo, o cara grita. Então, queira ou não, esse mercado de trabalho com homens e mulheres igualitário gera uma tensão meio complicada de se resolver, né? Mas uma sedução velada até desarma o homem. Eu acho que eu não sou... Eu continuo insistindo, caso é uma sintonia fina, né? Porque, obviamente, ela tem que ser sedutora, mas não pode dar sinais errados para o homem, porque nós também ouvimos sinais onde elas não existem. Então, é claro que é delicado. Mas hoje, acho que as mulheres sabem lidar muito bem com cantadas falsas, conseguem colocar os homens nos seus lugares na hora. E essa história também de homem começar a berrar com mulher e ela começar a chorar, isso também nós temos que aprender. Nós somos agressivos porque nós estamos lidando com outro homem, né? Então, na hora que a gente é obrigado a lidar com mais mulheres, se as mulheres forem machistas, como a Dilma, isso vai continuar, porque a Dilma jogava cinzeiro na parede, jogava livro, teses na sua cara, dizendo, não é isso que eu quero. Não é isso, quer dizer, o homem tem que ser mais sedutor também e mais comedido, e a mulher, eu acho que tem que ser ela, não pode ser um durão, né? Então a Jean, eu adorava, fiquei muito amigo dela, e eu achei que ela estava no caminho certo, e eu acho que está. Eu acho que você não tem mais aquela mulher durona que vai subir dessa forma. Eu acho que isso é coisa do passado. E dos seus colegas de Harvard, você manteve contato? Teve algum relacionamento que durou? Então, Harvard é muito interessante nesse sentido, porque eles acompanham você ao longo da sua vida. Então, a cada 5 anos, há uma reunião formal. Então, tem a reunião de 5 anos, de 10 anos, de 15 anos, de 20, de 25. Eu não fui para todas, né, porque era meio caro. Mas eu devo ter ido para 3, né? A 10ª reunião eu fiz até uma matéria para a revista Exame, né? Falando da minha reunião, que foi muito interessante. Agora eu vou contar. E eu voltei para ser professor da USP, era obrigação minha. Então a USP me pagou um mestrado em Harvard, mas em compensação eu tinha que ficar 10 anos como professor na USP dando aula em troca. É uma boa troca, que hoje é proibido por lei. Hoje seria considerado escravatura. Que olha que loucura, a esquerda proibiu as empresas de pagarem para os seus como chama, funcionários mais promissores um mestrado em administração em Harvard, em troca de um compromisso de ficar os 10 anos, ou devolver o dinheiro que obviamente ninguém tem. E a esquerda proibiu isso. Então as empresas não podem mais treinar os seus
funcionários mais promissores. E tudo depende agora da USP, que é uma estatal que não está nada interessado em ensinar, etc, etc. Bom, então eu voltei, e aí todo ano a gente tem uma pesquisa, e eles querem saber qual o salário que você está ganhando, né? E eu estava ganhando uma porcaria, quer dizer, acho que eu fui o primeiro aluno de Harvard que saiu ganhando menos do que quando entrou, porque quando entrei em Harvard eu estava fazendo um estágio em Wall Street. Por 6 meses eu trabalhei em Wall Street, também foi sensacional, também descobri os primeiros computadores à distância, que era da GE, a General Electric, fazia computadores à distância, terminais, que é o início da internet, né? E então os meus colegas pediram para eu, Canis, pelo amor, você está destruindo a nossa média da turma, que eram 8 turmas, A, B, C, G, D, até G. Eu era da turma D. Você está destruindo a nossa média, para de responder o seu questionário. Então eu era o pior aluno em termos de salário. E no 5º ano, então, eu fui para Harvard, para a nossa reunião, e a Exame, então, já tinha combinado que eu ia fazer uma matéria sobre isso. E também, por ser brasileiro, os americanos não davam muita bola. O Brasil também é um país lá no fim, perto lá do Polo Sul, não era nada interessante, nós éramos um desastre, continuamos sendo. Então, os americanos falaram, não vou perder tempo com o Canis, que ele não vai ser nada na vida, né? Então, no 5º ano eu voltei, nós estávamos num jantar de mais de umas 600 pessoas, acho que quase pelo menos a metade foi umas 300 pessoas, num salão enorme, quando aparece no microfone o mestre de cerimônias pedindo, seu Stephen Canis, por favor, levante-se, o fotógrafo da Newsweek está aqui para te fotografar. Aí eu imediatamente saquei o que era. A Exame tinha contratado um fotógrafo para tirar uma foto minha com meus colegas, né? Então ele veio para minha mesa, né? Todos os meus colegas assim, o Canis se pronto, o que ele está fazendo no Brasil? Ele deve ter se tornado uma pessoa extremamente famosa, coisa desse tipo. Então foi minha vingança, então, um pouquinho foi minha vingança. O que aconteceu? Com as próximas reuniões, eu percebi uma coisa claramente, que eu era, de fato, o pior aluno em termos de salário, né? Estava ganhando o equivalente hoje a uns 5 mil reais, né? Para um cara que saiu de Harvard, eles estavam ganhando 50 mil reais. E eu estava ganhando só 5. Né? Mas na medida que os anos se passaram, e eu também comecei a ganhar mais, eu comecei a perceber que eu estava subindo no escalão. Conversa vai, conversa vem, você percebe que ninguém estava dando certo. Tá? E na última reunião, eu fiquei super feliz, até cheguei para minha esposa, eu falei, Lilian, olha, pela conversa aqui, eu acho que eu já estou na média. Nossa, que legal, estou na média. Um cara do Brasil, e o Brasil não é uma economia média, né? Então, eu acho que eu consegui. Me incomodava muito, né? Ser o mais pobre da minha turma. Pô, agora eu estou na minha média. E aí eu fui pesquisar por quê. Por que tinha acontecido com meus colegas? Por que eu sou agora a média? E, obviamente, pelo menos 40% dos meus colegas pioraram de situação com relação a mim 30 anos atrás. E o segredo é esse, Guto. Anota aí, isso é muito importante. Eu não me separei da minha esposa. Os que caíram foram aqueles que se separaram. E, obviamente, pagaram metade do que eles tinham, metade do patrimônio deles foi para o saco, né? E começaram obviamente, não começaram do zero, mas estão pagando 2 crianças do primeiro casamento, abandonando a educação de 2 crianças. Então, curiosamente, a separação é um baque financeiro monstruoso. Então, se você está nessa situação como eu estava, percebendo que todos os seus colegas de faculdade estão indo muito melhor do que você, que provavelmente você é um idiota, por que está acontecendo, ainda tem uma salvação para você, entendeu? Trate bem das pessoas. Trate bem dela, não vai traí-la como muitos fazem, faça tudo direitinho e vocês não vão se separar e o patrimônio que você tiver vai ser maior do que todos aqueles outros que fizeram a bobagem de pular cerca só por uma vez só, etc., ou só porque os colegas faziam. Isso é muito comum.
Quantos anos o senhor chegou de casamento já? Eu acho que eu estou indo para... Tá 40, né? Já tá em 40, 42. Ah, é? E eu tenho até um artigo, né, famoso, que já falamos sobre isso, que é Segredo do Casamento. E eu começo assim, olha, o divórcio é inevitável, ninguém aguenta viver com a mesma mulher por 40 anos. Então, qual é a alternativa? A alternativa é fazer o que todo desquitado faz, o separado. Então, ainda estou usando a palavra separado. Todo divorciado faz o quê? Ele muda de roupa, perde 10 quilos, muda de bairro, muda de amigos, ele faz tudo isso, né? Porque você vai ter que começar a vida nova. Então, em vez de se separar, troque de roupa, perca 10 quilos, tenta arrumar novos amigos, né? Muda o seu, não enxoval, muda o seu cabelo, mude de casa. Hoje, nós estamos agora redecorando essa casa, compramos uns móveis novos para aqui e ali, mudamos os quadros, nós já estamos na nossa quarta mudança de 10 anos, a gente faz isso. Ou pega uma viagem longa, então tem uma série de... Perde 10 quilos, isso já fizemos várias vezes. Então você vai renovando, porque você tem que descobrir uma nova mulher naquela que você já possui, senão você vai realmente perder graça. Ela tem que mudar. Nós estamos aprendendo a dançar, coisa que a gente não fazia. Então temos um profissional que nos ensina a dançar. Então você tem que sempre estar mudando o seu casamento, né? Aprimorando ela e assim por diante. É verdade. Eu tô indo para 12 anos já, e tô passando por... Já passou umas pedreiras já, mas superamos, graças a Deus. E também estamos passando por isso aí, estamos sempre renovando a aparência, a casa, né? As crianças dão uma dinâmica, né, na casa, assim, traz coisa boa, mas também suga muito da energia da gente. E voltando para Harvard, no fim, o senhor, para concluir lá, teve algum, assim, pedreira que falou assim, não, olha, se eu passar esse aqui, eu termino. Ou foi tudo pedreira, ou teve algum professor, alguma disciplina que o senhor falou assim, isso aqui é a essência do negócio, se eu não passar nisso aqui, eu não passo. Eu fui reprovado. Lá você podia ser reprovado numa matéria e isso não te tirava o seu diploma, né? Tirou a minha possibilidade de ser considerado o melhor aluno de Harvard. Mas eu bombei marketing, né? E eu sei exatamente por quê, né? Eu sou uma pessoa extremamente criativa. Isso quer dizer, o que define a minha vida é criatividade. Eu sou muito criativo, que às vezes até é um problema, tipo, porque eu estou atrás de alguma solução, e quando eu acho a solução de um problema, eu paro, porque o meu incentivo intelectual para por aí. E eu acabo não implantando as soluções que eu acho. Eu tinha que achar um sócio que fosse um acabativo, né? Eu sou mais o iniciativo e o cara que resolve. A prova final era um caso da Heinz, a famosa Heinz, que fazia o ketchup. Naquela época, o ketchup era uma frustração, que era uma garrafa de vidro dura, comprida, e um bocal muito pequeno lá em cima, que você tinha que bater. E eu achava isso absurdo, isso estava na minha garganta. E a prova final era sobre um problema que a Heinz estava tendo com o seu ketchup. Acho que era um problema de distribuição. Mas eu não li. Quando eu vi, eu vou apresentar a minha solução para isso que eu já tinha. E eu bolei, então, uma outra embalagem para a Heinz de cabeça para baixo. Era um vidro não tão fino, uma boca muito maior, né? Mas que o letreiro ficava de cabeça para baixo. Você tinha que pôr o ketchup de cabeça para baixo. Era meio contraintuitivo, né? Você põe a tampa embaixo. Você põe a tampa embaixo, mas fica claro que você tem que levantar, abrir a tampa e com uma colher, você tira o ketchup. Por que a minha solução era muito boa? Porque aquele gargalo menorzinho tinha como função eliminar o oxigênio, que deixava o ketchup ficar marrom, né? Ela fica marrom com o tomate oxida, né? Então, ao colocá-la de cabeça para baixo, não tinha nenhum problema de oxidação. Você virava e aí ela estava bonitinha. E eu desenhei essa embalagem, né? Coloquei na prova e eu espero que ela não foi destruída. Estou louco para ver se alguém guardou lá em Harvard esse meu esboço, porque é o que a Heinz está fazendo hoje, né? A Heinz realmente faz um ketchup quando você põe a tampa de cabeça para baixo, né?
Falei, caramba, e eu fui reprovado. Então, você vê que nem todas as notas são justas. Eu acho que eu merecia um 10, né? Eu mereço um 10. É Aliás, que eu até o mereço senhor um fugiu quarto. do tema, não foi? O senhor não fugiu do tema? Exato, eu fugi do tema. Os caras me fazem 45 páginas de prova e eu peguei um tequinho lá e mostrei a minha criatividade. Porque eu também acho que inteligência não é o quesito mais importante para você dar certo na vida. Não é inteligência. Senão todos esses filósofos seriam bilionários, né? Uhum. O Pondé seria bilionário, mas não é. Filósofo não é. A inteligência não é só. Não é isso que você mais precisa. Claro, burro não dá para ser. Mas nós já discutimos isso antes. Mas é a criatividade, né? E eu me achava burro naquela época de Harvard, porque eu achava que inteligência era aquela pessoa erudita. Então, não vamos confundir inteligência com erudição. Claro, para você ser uma pessoa erudita, você tem que ser inteligente, lembrar, ter uma memória fantástica, ter lido Platão, Sócrates, etc. Mas, caramba, ler Aristóteles, Platão, Sócrates, do dia de hoje, né, demora um ano para você ler as obras desses três, ou mais, ou 2 ou 3 anos. Não, não é para perder tempo. Leia no Wikipedia a vida do Sócrates e a filosofia dele, está no Wikipedia. Você faz isso em 2 horas. Não vamos gastar tempo com pessoas do passado, porque 99% do que eles falam é bobagem. Aristóteles tem um livro de medicina. Não, brincadeira. Não, é brincadeira. Você joga fora. E aí digo, bom, vocês estão jogando fora o livro de medicina, por que o livro de filosofia eu não vou jogar fora também? Será que tem, a gente sabe tanto de neurociência hoje em dia, será que tem algo a ver no dia de hoje, o que ele falou? Então, a verdade nua e crua é que nós devíamos hoje estar estudando os filósofos de hoje, e não os filósofos de ontem. E E teve só algum para dar momento, uma... teve Fala, algum continua. momento que o senhor percebeu que o senhor deixou de se achar burro? Algum momento ou algum período da vida que o senhor falou assim, não, na verdade, parece que eu não sou tão burro assim. Isso demorou mais uns 10 anos, você acredita? Demorou, eu acho que só aos 35, 40, eu percebi que erudição não era inteligência. E que criatividade e abriu o leque. Eu sou muito mais um generalista, eu sei um pouco de tudo e eu não sei profundamente nada, que num certo momento da vida é assustador, né? Porque você diz, caramba, eu não me especializei em absolutamente nada, né? Então, e eu fui o produto da minha criação. Eu criei a edição de Melhores e Maiores. Então, eu fui criador da edição. Eu entendia 100% de fazer edições tipo Melhores e Maiores. Curiosamente, quando eu desisti, eu estava mexi, não queria mais fazer aquilo, nenhuma das outras concorrentes me procurou. Eu chamei e falei, pô, então o que adiantava eu me especializar? Não há nada mais especialista do que isso, né? E Uhum. tinha o balanço anual, tinha o Estadão, que também faz as empresas mais bem-sucedidas. Uh, ela, ninguém procurou. Então, a especialização também pode ser falha, né? Você pode se especializar tanto, que também você pode, aos 45 e 50 anos, não ter um emprego. E isso, vou te contar, Guto, é assustador. Para muitas pessoas é assustador. Graças a Deus, aos 50 anos, eu mudei 3 vezes a minha profissão. E aos 50 eu mudei para ser palestrante. E é interessante, também foi, acho que na terceira ou na quarta reunião de Harvard, aos 20 anos, né, com 20 anos de formatura, vários dos meus colegas estavam mudando de profissão. Um estava estudando para fazer medicina. Eu falei, como você está fazendo medicina? Não é mudança de carreira, não, Guto, eu não estou falando de mudança de carreira. Eles estavam mudando de profissão. E eu falei, caramba, né? Porque não, já menti. Um falou até, já aprendi tudo que eu tinha que aprender, né, na minha profissão. Eu quero outros desafios. Então, ter desafios na vida é muito importante, especialmente na velhice. Uhum. Velhos que não têm mais desafios, né? Eu estou agora começando a ser entrevistador, em vez de ser entrevistado, né? Em vez Uhum. de ser palestrante. Então, eu mudei de posição. Estou me divertindo, ótimo, com isso. Então, você tem que ter desafios. Eu achei que esses meus colegas eram loucos. Como mudar de profissão com 20 anos? Olha, que não deu outra. 5 anos depois, eu estava saindo da revista Exame, estava cheio de fazer
melhores e maiores. Acabei escrevendo um livro que deu certo, o Brasil que deu certo, né? Eu ganhei o prêmio Jabuti com esse livro, que era exatamente eu, um generalista, falando de várias coisas, por que o Brasil ia dar certo, apesar dos nossos problemas. Nós tínhamos acabado de resolver o pior problema, que era a inflação, que foi logo... Eu previ o sucesso do plano real, porque eu tinha feito o plano Luca Paciolo. Então, quando eu vi o Luca Paciolo sendo implantado, eu falei, isso vai dar certo. E aí eu escrevi o livro Brasil que dá certo, sabendo que esse seria, sim, um plano que daria certo. Que esse plano realmente ia acabar com a inflação. O Delfim Neto, o Pastore e todos aqueles outros economistas famosos, não, esse é um plano eleitoreiro, o Fernando Henrique está enganando todo mundo, e não foi a questão. Realmente esse plano acabou com aquela inflação, ou hiperinflação, e me tornei palestrante, e acho que eu devo ter dado umas 500 palestras, e conheci o Brasil inteiro, foi muito, muito, muito divertido. Eu conheço praticamente todas as grandes cidades brasileiras, e sendo tratados assim, né? Chofer me procurando, me esperando no aeroporto. E o pessoal aplaude, isso que é uma delícia de ser palestrante. Eu recomendo para todo mundo. No final, sabe o que eles fazem? Eles te aplaudem, né? E o sonho de um palestrante é ser aplaudido de pé. Esse é quando você é aplaudido, todo mundo acaba sendo aplaudido, né? Aí você vê se é um aplauso de cortesia ou é um aplauso efusivo, né? A maioria eu cavava um aplauso efusivo. Mas acho que umas 10 vezes das 500 eu tive um aplauso de pé, que esse é a glória. E uma vez em Taubaté, eu tive um aplauso de pé no meio da palestra. Isso só me aconteceu uma única vez. Eu falei uma frase de efeito muito legal, mas eu não me lembro como que foi essa frase. Depois eu fiquei meio susto. Caramba, o que eu falei? Mas eu falei uma coisa de um jeito tal que o pessoal se emocionou, e era sobre filantropia. Eu me lembro disso, que eu estava falando sobre filantropia na época. Então deve ter sido uma coisa muito emocionante. E o pessoal parou, levantou, e falei, nossa. Então esse é o nirvana de um palestrante, ser aplaudido de pé várias vezes ao longo da palestra. Eu fui numa palestra do senhor aqui em Londrina, lá por 2010, eu acho. Não lembro, 2008, 2009, por aí. E eu lembro que era uma mensagem muito de otimismo a sua palestra, assim, de otimismo com a economia brasileira mesmo. De que com a superação da inflação tal, né, que entre altos e baixos a gente ia prosperar e que a gente ia chegar mais ou menos no patamar da França. Eu lembro disso da palestra. Eu acho que... você viu esse. Esse não deve ter sido 2010, porque o meu livro dizia o novo ciclo de crescimento. O subtítulo do livro era o novo ciclo de crescimento 2094, que é o ano do Plano Real, 2004. Então eu estava prevendo 10 anos de crescimento. Aí o livro passou para o segundo ano de sucesso e o editor começava a mudar o título, né? 2005 e 1995, 2005, 2006. Então você vai ver que você pegou 2010. Mas 2010 eu já falava que, tem o problema da Previdência, tem esse problema de pepino. Né? E na palestra que você ouviu, eu até falava, olha, nós vamos ter um problema de Previdência, mas nós temos alguns anos já para resolver. Ela tem que ser resolvida, mas a gente tem algum tempo. E o problema da Previdência está no ano 2020 e ainda não está resolvido a contento. E de Harvard, quando o senhor voltou, o senhor teve que cumprir esses 10 anos? Foi frustrante ter que ficar recusando oferta ou alguma coisa assim? Você sabe que eu não tive tantas ofertas assim. Eu fiquei, como era o quarto, ou sei lá, o 20º, e muitos que iam para Harvard não voltavam. Ou já ficavam lá numa empresa multinacional, porque você é entrevistado e procurado. A McKinsey queria me procurar, me tentou recrutar. Eu iria ser o primeiro funcionário da McKinsey no Brasil, mas eu tinha esse compromisso com a USP, então eu não podia aceitar. Mas não, eu também me lembro, o Bradesco falou, se eu for para Harvard, então você pode começar aqui como estagiário. É assim que é a política da empresa do Bradesco. É até insultante esse tipo. Mas naquela época, um diploma de administração no exterior não era nada valorizado. E o que me chamou mais a atenção, nem as faculdades de administração me procuraram. Eu me imaginava que eu ia terminar meus dias dando aula
na FGV, né, que era uma boa escola de administração, ou no INSPER, né? Quantos formados de Harvard eles têm? Nenhum. Agora eles têm um ou dois. Mas é muito pouco, muito pouco. Então, é aquela história do ego masculino. Uhum. O pessoal tem inveja, e é uma característica muito brasileira. Nós somos anti-meritocráticos. Né? Nós Uhum. somos contra aqueles que deram certo na vida e a gente deseja o pior para eles, provavelmente. Mas, tudo bem. Eu digo, quem perdeu foram eles, né? Não fui eu. Né? Uhum. Quem perdeu foram os alunos da FGV, de 1970 até hoje, que poderiam ter tido um bom professor de administração lá na FGV. É verdade. Então tá bom, professor. Acho que já rendeu Isso aí. bastante, principalmente sobre a Harvard aí, já deu para dar uma passada no tudo que o senhor passou